Já te perguntaste por que tanta gente diz que Cabo Verde é diferente do resto da África? De onde vem essa ideia? Quem nos ensinou a falar assim? Será que é só porque somos um arquipélago? Ou será que tem algo mais profundo por trás? Dizem que somos mais ocidentais, que somos mais civilizados, que somos o exemplo para a África, que aqui é diferente. E por muito tempo, a gente repetiu isso quase sem pensar. Mas será que já paramos para perguntar quem se beneficia dessa história? A verdade é que a diferença de Cabo Verde não é natural, não é acidente, não é dom. Foi construída, planejada. Cabo Verde foi pensado como um projeto colonial desde o primeiro momento. Os portugueses chegaram e disseram, ilhas desabitadas. Mas o que queriam dizer com isso? Que não havia reis com quem negociar, que não havia muralhas para derrubar, que não havia povo que se visse como dono? Talvez. Mas será que significa mesmo que ninguém sabia dessas ilhas? Muitos estudos sugerem que pescadores e navegadores africanos conheciam o Atlântico muito antes dos portugueses. Que havia rotas informais, redes de comércio, conhecimento sobre correntes, sobre peixes, sobre ventos. Mas essa história não interessava ser contada. Era mais fácil decretar o vazio, porque declarar algo vazio é o primeiro passo para poder chamar de seu. O mito das ilhas desabitadas foi estratégico, porque num lugar onde ninguém podia reivindicar herança, o colonizador podia se sentir criador. Cabo Verde foi fundado como colônia. Não foi apenas ocupado, foi projetado para servir. E para servir o quê? O império, o tráfico, o lucro. Cabo Verde foi transformado num entreposto do comércio atlântico de escravizados. Um ponto estratégico para recolher, vender, redistribuir seres humanos arrancados de suas terras. Aqui, não havia exércitos africanos para resistir. Não havia elite local para negociar. Era o campo ideal para fazer como bem entendessem. Mas o mais cruel não foi só o comércio, foi a engenharia social. Cabo Verde foi usado como laboratório para testar como misturar, dividir e governar. Trouxeram africanos sequestrados, degredados portugueses, padres, soldados, incentivaram relações forçadas, criaram uma sociedade mestiça, mas não como resultado natural de encontros livres, e sim como ferramenta de controle. Não queriam africanos puros aqui. Temiam revoltas, alianças com reinos poderosos do continente. Preferiam uma população sem raiz clara, sem memória de um reino ancestral, sem sentido de pertencimento coletivo. Queriam uma população útil, que falasse português, que se confessasse católica, que aceitasse a ordem. Olha como até hoje a gente carrega esse legado. Quando alguém diz somos diferentes, está muitas vezes repetindo exatamente o que os colonizadores queriam. Eles queriam que a gente se visse separado, especial, menos africano, mais branco. Mas mais branco para quê? Para ter os mesmos direitos? Não, para servir melhor, para confiar mais no colonizador do que no irmão africano, para manter a máquina funcionando sem resistência. E funcionou. Porque mesmo depois da escravidão, mesmo depois da independência, essa mentalidade ficou. Virou parte da nossa identidade. Nos ensinaram a ter orgulho da mestiçagem, mas esqueceram de explicar que ela foi muitas vezes violência, estratégia política. A mestiçagem cabo-verdiana não é só o resultado bonito de amor entre raças. Foi também imposição. Foi medo. Foi conveniência. Foi sobrevivência. Não falar disso é esconder a metade da verdade. E no meio disso tudo, o que nós fizemos? Resistimos. Reinventamo-nos. Criou-se o crioulo. Não foi dado de presente. Foi arrancado com suor e esperteza. Era a língua para enganar o Senhor, para negociar no mercado, para contar segredos. Uma língua para se reconhecer como igual quando tudo nos dizia que éramos diferentes. E mesmo o português que aprendemos a falar foi transformado. Não era o português da corte. Era o português popular, misturado, africanizado. Porque mesmo quando nos impunham regras, dávamos um jeito de torcer, de apropriar, de criar algo nosso. A nossa música também nasceu desse choque. Batuque proibido, funaná perseguido. Não porque eram só danças,
mas porque eram armas. Eram maneiras de manter vivo o que tentavam matar. Eram formas de lembrar o corpo africano, o ritmo, o transe. O colonizador sabia que dançar era perigoso, por isso tentava controlar. E veja como até hoje a gente dança com o corpo todo, como se dissesse, não conseguiram me quebrar. Mas mesmo com toda essa resistência, as cicatrizes ficaram. Crescemos com o peso de uma identidade confusa, orgulhosos de sermos diferentes, mas sem saber exatamente de quem. Muitas vezes repetindo frases como não somos 100% africanos, sem pensar o que isso quer dizer. Porque afinal, o que significa ser 100% africano? Existe isso? A África não é uniforme. É continente de 1000 línguas, centenas de culturas. Quem define o que é autêntico? Quando dizemos somos diferentes do resto da África, muitas vezes não estamos falando de cultura, mas de hierarquia, de valor, de poder. Sem querer, reproduzimos o mesmo discurso colonial que nos dizia: vocês são quase europeus, vocês são os bons negros, mas os bons para quem? Essa é a armadilha. Porque ao nos separar, nos enfraqueceram, nos fizeram desconfiar dos outros africanos, criaram muros invisíveis e mesmo hoje, quando olhamos para o continente, às vezes olhamos com medo, com preconceito, com uma arrogância herdada. É pesado dizer isso, mas é necessário. Porque não vamos nos libertar enquanto não entendermos como essa diferença foi construída. E não vamos nos unir com o resto da África se continuarmos nos achando especiais, melhores, menos atrasados. A verdade é que Cabo Verde é África, mas é uma África ferida, uma África atlântica, uma África que passou por um processo brutal de deslocamento, mistura forçada, catequização, embranquecimento cultural. Somos diferentes? Sim, mas diferentes porque fomos moldados para servir um império. Porque nos fizeram esquecer. E mesmo assim, criamos algo único. Criamos uma língua que nos une. Criamos música que guarda memórias. Criamos uma forma de viver que mistura desconfiança e solidariedade. Uma forma de ser que é dura, mas generosa. Que é orgulhosa, mas humilde. Que não aceita abuso, mas sabe rir para sobreviver. Essa complexidade é nossa força, mas só será força de verdade quando a reconhecermos. Quando pararmos de nos medir pela régua de quem nos colonizou. Quando assumirmos sem medo, somos africanos do nosso jeito, com nossa história, com nossas feridas, com nossa capacidade de reconstruir. Porque não há vergonha em dizer que somos diferentes. Vergonha seria não entender por quê. E se entendermos de verdade, podemos parar de usar essa diferença como muro e passar a usá-la como ponte, para nos reconectar com o que perdemos, para falar com quem esquecemos, para lembrar que apesar de tudo o que fizeram para nos separar, ainda temos um destino ligado ao continente que nos gerou. Cabo Verde não é menos África. Cabo Verde é o retrato cru do que a colonização tentou fazer com a África inteira. Dividir, misturar, apagar, mas também é prova de que mesmo o plano mais violento não consegue matar por completo a raiz. Porque aqui, mesmo com todas as dores, a África sobreviveu. Quero antes agradecer a você que está assistindo este vídeo e faz parte dessa comunidade. Você que valoriza nossa história contada sem filtro, com respeito, com coragem. É por causa de você que este canal existe. Se ainda não te inscreveste, faz isso agora. Ajuda a espalhar essa conversa que poucos querem ter, mas que precisamos ter. Porque falar de Cabo Verde não é só falar do passado, é falar do presente, é falar do que somos hoje. É muito fácil repetir que somos um povo de bom coração, que somos acolhedores, trabalhadores, criativos, e isso tudo é verdade. Mas não é toda a verdade. Temos também nossas dores, nossas desconfianças, nossas contradições, e muitas delas vêm direto dessa história que foi forjada no Atlântico, entre ordens e castigos, entre promessas e traições, entre adaptação e resistência. Hoje, carregamos isso nos pequenos gestos, no jeito como falamos com respeito, mas com reserva, como rimos para acolher, mas olhamos de lado para medir, como ajudamos quem precisa, mas também fechamos o rosto quando sentimos ameaça.
Essa desconfiança não é defeito de caráter. É marca de quem foi ensinado, por séculos, a não se deixar enganar. A gente aprendeu a ler entre linhas, a falar em metáfora, a dar apelido para quem manda. Porque aprendemos cedo que dizer tudo na cara podia custar caro. Essa habilidade de navegar as tensões virou parte de quem somos. E até hoje é útil, mas também tem um preço, às vezes impede a gente de confiar, de cooperar, de construir juntos. Temos orgulho, e precisamos ter. Orgulho de ter sobrevivido ao que foi feito conosco, de ter transformado imposição em cultura, de ter feito do crioulo uma língua viva, cheia de nuance, de ter criado ritmos e danças que carregam o peso de quem não esqueceu. Mas precisamos olhar esse orgulho com cuidado, porque às vezes ele vira muro. Quantas vezes usamos nossa diferença como desculpa para não nos aproximarmos do continente? Quantas vezes dissemos ou ouvimos, nós não somos como eles? Como se eles fossem problema, atraso, confusão. Como se nós fôssemos exceção, exemplo, civilização. Essa mentalidade não é só nossa culpa. Foi ensinada, foi premiada, foi passada como herança invisível e continua viva cada vez que preferimos nos comparar com Portugal do que com Senegal. Cada vez que achamos bonito imitar sotaques europeus, mas rimos dos nossos irmãos africanos que falam francês ou inglês com sotaque. Ela vive quando dizemos que somos os bons africanos. Os africanos que aprenderam, que se comportam, que obedecem. Mas a quem serve essa narrativa? Serve a quem nos quis separados, a quem lucrou com o nosso medo de nos reconhecer como parte de um mesmo povo, a quem nos quis pequenos para nos controlar melhor. Porque quanto mais distantes estivermos dos outros africanos, mais fáceis somos de negociar em separado, de dividir, de explorar. E o mais perigoso é que muitas vezes fazemos isso sem perceber. Está no subconsciente coletivo. Está na forma como priorizamos estudar a história de Portugal nas escolas, enquanto ignoramos os reinos africanos de onde vieram nossos ancestrais. Está na vergonha silenciosa que muitos sentem do cabelo crespo, da pele escura. Está no valor que damos a sobrenomes portugueses, mesmo sabendo o que significaram. Mas também não somos só isso, porque Cabo Verde também é feito de memória, de teimosia em lembrar o que tentaram nos fazer esquecer. É no crioulo, língua que junta, que adapta, que protege. É na morna, que canta saudade, mas também denuncia. É no batuque, que reúne corpos para lembrar força. É no funaná, que faz o chão tremer como quem avisa que não aceita grilhões. É na forma como cuidamos uns dos outros sem grandes discursos, como partilhamos o que temos, mesmo sendo pouco, como fazemos humor até da tragédia para não enlouquecer. Essa é a nossa força, uma força que não vem de sermos quase europeus, mas de sermos africanos do nosso jeito, de sermos atlânticos, sim, mas sem perder a raiz, porque ser atlântico não é não ser africano, é ser africano forjado no choque com o mundo, é ser sobrevivente, é ser criador. Precisamos parar de ter vergonha dessa complexidade. Precisamos ensinar nossos filhos que não são menos africanos por falarem português ou crioulo, que não são menos dignos por terem pele clara ou escura, que não precisam provar nada para ninguém para serem quem são. Mas para isso, precisamos falar sobre essas feridas, porque um povo que não olha suas dores de frente nunca se cura. Temos o direito de nos orgulhar do que criamos, mas temos o dever de lembrar o preço que pagamos. Temos o direito de ser diferentes, mas precisamos decidir para que usamos essa diferença. Para nos sentir superiores aos outros africanos, ou para nos aproximar deles como irmãos que viveram dores diferentes, mas geradas pela mesma máquina colonial, para repetir as mentiras que nos ensinaram, ou para contar nossa própria história com nossas palavras. O futuro de Cabo Verde depende disso. Depende de assumirmos nossa identidade inteira, sem vergonha, sem mentira, sem concessão. De reconhecermos a África viva em nós, não como ameaça, não como peso, mas como origem, como laço, como destino compartilhado. Porque não há futuro digno para Cabo Verde sem reconciliação com a África. E essa reconciliação começa aqui, em cada conversa honesta,
em cada lembrança recuperada, em cada preconceito desmontado. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa caminhada. Se você acredita que essas conversas são importantes, compartilha este vídeo. Deixa o teu comentário. Quero saber o que você pensa. E se ainda não está inscrito no canal Fronteiras, inscreve-te agora. Porque aqui a gente não aceita as mentiras coloniais. Aqui a gente conta a nossa história.